nós estamos de volta com roda de entrevista desta noite que discute a adoção. Vou pedir para a Débora Orcida, por favor, repetir a pergunta. Sim, gostaria de saber, Vera, se essa parceria dos grupos de adoção, em especial do Conviver, com a equipe do Judiciário, né, hoje isso já acontece com a Aparecida de Goiânia, se isso pode mudar esse quadro desse tempo que as crianças permanecem no abrigo. Se o grupo pode ajudar o Judiciário nesse trabalho. Eu acredito muito no trabalho em rede, né? Hoje a gente vive conectado na rede, né? A rede da internet, quem não está conectado perde todas as possibilidades de receber informações, de ficar integrado, né? Então, assim, hoje a sociedade moderna é uma sociedade em rede, né? As coisas se transitam, se discutem, se resolvem, se encaminham muito pelo sistema de rede. Ele é muito valorizado na sociedade moderna, né? Então, eu acredito também que, para essa criança que chega num abrigo e ela vem de uma família, com certeza, com muitas complexidades na estrutura daquela família, que chegaram a esse ponto de ela ter que ser retirada da família. Por ser um assunto tão complexo, ele também tem que ser trabalhado pela rede, né? E aí cada um tem uma parcela de papel, de atuação, para enfrentar os vários problemas daquela família. Então, eu acredito muito nas parcerias, não só dos grupos de apoio à adoção com o Judiciário, mas dos grupos de apoio à adoção, o Judiciário, as secretarias municipais de assistência social, os conselhos tutelares, os abrigos. Agora, a questão da adoção especificamente, que é uma questão diretamente vinculada ao Poder Judiciário, eu acho que é fundamental a parceria dos grupos de apoio à adoção com o Poder Judiciário, tanto pela questão de se poder avaliar, ajudar a avaliar mais rapidamente a situação daquela criança, daquela família, e definir se ela pode, deve ou não ir para a adoção, quanto o trabalho que a gente faz de preparação das famílias para adoção, de preparação das crianças grandes para entrarem numa família, numa nova família. Uma criança também não pode ser simplesmente tirada de um abrigo e colocada numa família sem entender o que está acontecendo com ela. Ela precisa também ser preparada para isso, né? E o pós-adoção, né? A gente tem todo um trabalho do pós-adoção, porque depois que a criança chega na casa da família, principalmente crianças maiores de 4, 5 anos de idade, vai acontecer uma série de fatos, uma série de intercorrências que desorganizam a família. Muitas vezes a família não sabe como lidar com tantas novidades, a criança também não sabe. E a gente tem todo um trabalho de apoio para evitar uma outra situação trágica. Eu acho que aqui também em Goiás, com o trabalho do pós-adoção, isso diminuiu muito, que são as devoluções das crianças. E isso é um medo, um temor de famílias que querem adotar, além de toda essa questão da burocracia, pessoas que ficam lá na fila de espera 3 anos, 4 anos esperando, toda essa ansiedade, essa questão da adaptação que a senhora disse, e também teve um caso de repercussão nacional com aquelas crianças de Monte Santo, da Bahia, né, que 5 crianças... A princípio, o juiz tinha dado a guarda provisória para as famílias, depois a mãe pediu essas crianças de volta, agora ela abriu mão novamente das crianças, porque foi mostrado que as crianças estavam numa situação deplorável, e ela pediu para que o pai cuidasse, e agora essas crianças estão voltando para essas 5 famílias, sendo que já se passou 2 anos aí, todos os estragos. Então, tem essa insegurança de pessoas que às vezes pegam a guarda, e até vira o processo definitivo, fica com aquela... E se eu começo a amar essa criança, a me doar totalmente, depois eu posso perder essa criança. Isso é um dos entraves também da adoção. Nesse sentido, o judiciário já avançou de dar um pouco mais... dar essa segurança total para os pais? A legislação ela tem avançado muito, né? Nesse caso de Monte Santo, eu acho que o que aconteceu é que essas crianças foram colocadas para adoção em famílias que estavam na fila de adoção. Ali eu acho que não houve nenhuma venda, não houve nenhuma irregularidade desse tipo, mas houve ali uma situação em que essas crianças não estavam com a destituição de poder familiar julgada, ou seja, elas não tinham sido legalmente destituídas da família biológica, né? E enquanto a destituição não está julgada, não está finalizada, a família biológica
pode ir lá e reivindicar Pode que se quer a criança de arrepender. volta, né? Então, o cuidado, essa preocupação do judiciário de finalizar os processos de destituição de poder familiar para depois colocar a criança para adoção é importantíssimo porque elimina essas inseguranças. Só que este processo de destituição de poder familiar precisa ser mais ágil. Ele né? demora normalmente quanto tempo, Vera, esse processo para destituir a família biológica? Olha, há uns 3, 4 anos atrás, eu vi uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça que dizia que o processo de destituição de poder familiar podia levar até 4 anos. Quer dizer, uma criança de 2 anos ia ser disponibilizada para adoção com 6. O ano passado, o Conselho Nacional de Justiça lançou um documento chamado Provimento número 36, que coloca uma série de determinações. Dentre elas, determina que os processos que envolvem destituição de poder familiar e adoção devem ter uma capa de processo de cor diferente, eles não podem ficar naquela pilha esperando o dia que vai chegar a vez deles. Se tiver um processinho lá naquela pilha com a capa de cor diferente, ele tem que ser colocado como prioridade, né? Então, já tem algumas decisões do Conselho Nacional de Justiça para acelerar isso. Infelizmente, ainda não está sendo cumprido em todas as comarcas e por todos os juízes, mas já é um avanço que a gente pode fiscalizar, cobrar, ficar em cima, porque aí também eu acho que entra o papel da sociedade, dos grupos de apoio à adoção, das famílias interessadas em adoção, de cobrar do judiciário que ele faça isso mesmo, que ele cumpra o que está na lei, que processo de destituição de poder familiar e processo de adoção são prioridade dentro dos fóruns, dentro das varas da infância. Isso pode inibir as famílias a dar entrada no processo em busca de uma criança, com medo de, depois de 1 ano, 2, 5 anos com a criança, os pais se arrependam e possam querê-la de volta? Não, mas por isso que a gente defende que a adoção ela tem que seguir os trâmites legais, né? Se ela segue os trâmites legais, é muito difícil a família biológica retirar essa criança da família adotiva, se os trâmites legais forem cumpridos. Mesmo com termo de guarda? Mesmo com termo de guarda. Se essa criança está legalmente destituída de poder familiar, destituição de poder familiar significa que a sua família biológica não tem mais poder sobre a criança. Ela não tem mais acesso a essa criança. Ela vai ter que contratar um advogado para tentar localizar, achar essa criança, mas se o processo de destituição foi bem feito, está bem fundamentado e foi julgado, a família adotiva não corre praticamente nenhum risco. O risco de ser retirada dessa criança, ele não vou dizer que ele é 0, mas ele é praticamente 0. E aí, quando essa criança ela vai para essa família, aí ela tem um período dessa guarda provisória, não é isso? Até que venha a adoção efetiva? Sim, ela tem um efetivação período da de adoção. guarda. Esse período é de quanto tempo? É variável, né? Por exemplo, no trabalho que a gente está tendo parceria com o Juizado da Infância de Aparecida, nós estamos começando a formalizar uma parceria também com o Juizado de Trindade. Nós temos recebido algumas famílias que estão com processo de guarda para a gente fazer o acompanhamento pós-guarda e a gente dá o parecer de quando essa família está pronta para adotar, de fato, para finalizar o processo de adoção, e já acompanhamos situações extremamente difíceis em que nós demos o parecer negativo. Essa família não tem condições de adotar essa criança. Isso já aconteceu. É raro? É raro. Raríssimas vezes aconteceu, mas nós já acompanhamos situações em que nós demos o parecer favorável à devolução da criança, porque aquela família não tinha condições emocionais reais de acolher aquela criança, né? Então, o tempo que a criança fica sob guarda, ele é variável, né? Quanto mais rápido ele for, melhor, porque o tempo de guarda, ele também deixa a criança insegura. A gente tem visto vários casos que a gente faz o acompanhamento durante o período de guarda e pós-adoção, que quando o processo de adoção finaliza
e que a criança tem uma certidão de nascimento com o sobrenome dos pais adotivos e ela percebe que naquele momento ela se tornou de fato filho de verdade, ela tem um documento na mão, uma criança mais velha que entende isso, ela muda completamente de comportamento, né? Porque ela passa a sentir aquela segurança mesmo de estar naquela família, né? Então, e isso também diminui os constrangimentos, né? A gente tem vários depoimentos de pessoas que têm constrangimento na escola, porque a criança não tem o nome dos pais na certidão de nascimento, situações que a família vai viajar, vai no hotel ou vai numa consulta médica e a criança não tem o nome da família, né? Então, existe uma série de situações constrangedoras no período de guarda, que então é importante que ele seja curto também. Isso dá segurança, isso garante que o processo de construção de vínculos afetivos entre a criança e a família seja mais saudável, mais tranquilo, né? E que seja uma adoção de sucesso. Vera, a Honória citou, acho que no primeiro bloco, a questão da campanha da adoção tardia. Em Goiás, como é essa realidade de campanha? Se eu não me engano, teve um estado que fez uma campanha e cresceu assim de forma assustadora, e graças a Deus, o número de adoções de crianças com mais de 3 anos. Em Goiás, tem algum movimento parecido? Olha, nós fazemos isso constantemente, né? Nós temos uma reunião uma vez por mês, aberta ao público, onde vão pessoas que já adotaram, pessoas que estão na fila de adoção, pessoas que estão pensando na possibilidade de adoção, né? E a gente faz essa discussão constantemente com as famílias que nos procuram sobre a reflexão da possibilidade de fazer não só a adoção tardia, né, a adoção da criança maior, mas a adoção dos grupos de irmãos. Nós temos muitos grupos de irmãos nos abrigos, né? E aí as pessoas perguntam para a gente, quanto tempo eu vou ficar na fila de adoção? Demora muito? Demora muito, dependendo do perfil que a família coloca também, né? Se a família fecha muito o perfil da criança que ela deseja, e ela diz que quer uma criança sozinha até 3 anos de idade, com certeza ela vai ficar anos na fila. Mas a gente tem conhecimento aqui de pessoas, de várias pessoas que frequentam um grupo de apoio à adoção, que foram mudando esse perfil gradativamente, conscientemente, não de forma impulsiva, mas conscientemente foram se estruturando para isso, refletindo, vendo a possibilidade real de ampliar isso, e que na hora que falaram assim, não, eu vou ampliar para adotar até 2 irmãos até 10 anos de idade. No dia seguinte receberam 20 telefonemas do Brasil inteiro, avisando que tinham criança naquele perfil, se eles tinham interesse em conhecer, né? Então, quando você abre o perfil para grupos de irmãos e aumenta um pouco a faixa etária, como hoje o cadastro é nacional, ele tem validade no Brasil inteiro, a hora que entra esse perfil no cadastro nacional, os estados onde existe uma busca ativa dentro do judiciário de ficar permanentemente mexendo no cadastro nacional de adoção e identificando esses perfis mais ampliados, né, rapidamente essa família adota. A gente tem histórias de pessoas que entraram na fila da adoção e adotaram em 6 meses. E a gente vai saber mais um pouquinho dessas histórias daqui a pouquinho depois do intervalo. Fique com a gente.